começamos agora o Minuto Agro, hoje recebendo o doutor Frederico Alves. Ele é advogado, mestre, presidente da Comissão do Direito Agrário da UAB Goiás. Prazer tê-lo aqui conosco no programa Minuto Agro da TV Assembleia. Prazer é todo meu, Josi, de estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante que é a regularização fundiária. E é isso mesmo, hoje o nosso tema da entrevista, regularização fundiária. Doutor Frederico, MP 910 caducou, entrou no lugar novo projeto de lei 2633 de 2020. Qual a importância da regularização fundiária nos tempos de hoje? Bem, a regularização fundiária é um instituto jurídico que ele é importante para todo mundo. É só nós pensarmos que no Brasil nós precisamos regularizar 60% dos imóveis urbanos e 40% dos imóveis rurais. Isso se equivale a regularizar, significa o quê? Entregar a escritura pública para essas pessoas que até então não têm escritura pública de seus imóveis. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Para acrescentar a esse ponto, a gente tem que entender o seguinte: um imóvel irregular, você não tem como combater nesse determinado imóvel o desmatamento. Por quê? Porque a pessoa que desmata, você não tem como atribuir a autoria a ela, porque você não sabe quem é que está dentro da terra. Na maioria das vezes, as diligências nesse sentido pegam só os funcionários que estão trabalhando no desmatamento. Mas o real contratante daquela degradação ambiental nunca se chega. Então é muito importante para o meio ambiente. Muito importante também ao combater trabalhos análogos à escravidão. Imagine só, diante da situação em que eu estou tendo um trabalho análogo à escravidão em uma terra que não é regularizada. Também não tem como combater. E, por sua vez, que gera também a segurança jurídica no possuidor, que não tem nenhum documento e pode ser surpreendido com uma terceira pessoa se passando como dono do imóvel. Quais são os principais benefícios para o setor do agro com a aprovação deste projeto de lei? É importante fazer até um cronograma legal para a gente poder entender como que em que momento que nós estamos, né? O Brasil ele tenta promover regularização fundiária desde 1850 com a lei número 601. É óbvio que se a gente chegou em 2020 tendo 40% dos imóveis rurais e 60% dos imóveis urbanos irregulares, essa norma ela não conseguiu alcançar sua efetividade. Então, no governo do Temer foi editada a Lei 13.465 de 2017. Essa lei possibilitou a regularização fundiária de imóveis urbanos, rurais, né? Então, desde a favela da Rocinha até mesmo uma área na Amazônia Legal é passível, a partir desta lei, de regularização fundiária. Ocorre que em 2019 foi editada a medida provisória 910. Essa medida provisória, de autoria de Jair Bolsonaro, ela visava desburocratizar a regularização fundiária que acontecia em terras da União ou aquelas terras que estariam com gestão do INCRA. Por sua vez, nos últimos dias, agora, essa medida provisória caducou, né? Ocorreu a chamada caducidade da medida provisória pelo tempo em que ela não foi à votação. Porém, nesse mesmo momento, foi proposto, né, um projeto de lei 2633 de 2020, onde ele resgata todas as discussões da medida provisória 910. Então, atualmente, é o projeto de lei que tem valido, né, diante dessa circunstância. Frederico, em relação ao projeto de lei, nós sabemos que temos divisões de opiniões, até mesmo dentro da bancada federal, inclusive dentro da bancada ruralista. A lei ela tem algumas contradições e tem grupos que apoiam e grupos que não apoiam. Qual é a sua visão geral deste quadro em relação à lei e quais os pontos contraditórios que traz essa lei? Bem, Josi, a lei, a medida provisória, quando ela tenta desburocratizar a regularização fundiária de terras públicas, ela impõe, cria procedimento para se fazer a regularização fundiária de forma desburocratizada através da autodeclaração. Então o sujeito ele vai lá, faz a autodeclaração da posse, lembrando que ele, de acordo com a medida provisória, ele tinha que ter uma posse no mínimo de 2014 para cá, né? E ele poderia declarar a posse sobre 15 módulos fiscais, né? Para que todos possam entender, o módulo fiscal é um dimensionamento de área que tem uma variação de município para município. Então a gente tem Nazário, que tem 26 hectares, mas Araguaína tem 80 hectares, então existe uma tabela no INCRA que define o módulo fiscal por município. E a medida provisória trazia isso. O argumento nas exposições de motivos da medida provisória principal é que isso vai beneficiar
pequenos e médios produtores rurais, né, em grande parte. Nessa discussão gerou muita polêmica, né? Muita gente falando sobre essa medida provisória na imprensa, pessoas que nem sabem o significado do termo regularização fundiária, outros especialistas, a própria bancada ruralista conduzindo esse tema, né? Que é quem, de certa forma, faz mais gosto para que essa medida provisória entre em vigor, né? Sobretudo pelos benefícios que se dá ao agronegócio, mas o que se tem de polêmico na medida provisória é que o INCRA poderia dispensar a fiscalização em até 15 módulos fiscais, assim como os vizinhos, né? Os vizinhos não tinham que dar a anuência na regularização fundiária. Diante disso, teve-se na Câmara, nos últimos dias, uma discussão e chegaram numa ponderação quanto a isso. Diminuíram de 15 para 6 módulos fiscais a possibilidade de autodeclaração sem a fiscalização do INCRA. Lembrando que trata-se de um objeto em cima de terras da União e que estão sob a gestão do INCRA. Se são terras que estão sob a gestão do INCRA, todos os assentamentos do Brasil que estão irregulares, em média 9.300 assentamentos, também serão beneficiados por essa medida provisória. E não só grandes propriedades, como uma parte da imprensa tem dito, né? E aí, buscando essa ponderação, no projeto de lei 2633 de 2020, abaixou a possibilidade de fazer autodeclaração sem a fiscalização do INCRA para 6 módulos fiscais de acordo com o município, né? Para 6 módulos fiscais. E o tempo de posse aumentou a necessidade de comprovação a partir de 2008 e não mais 2014, para tentar evitar fraudes. Foi ponderado isso porque 79% dos pedidos serão em até um módulo fiscal, segundo o governo federal. 89% seriam até 2 módulos fiscais. E se eu incluir dentro de 6 módulos fiscais, abarcaria 94% em média dos objetos que serão passíveis de regularização fundiária neste momento. Só para complementar, lembrando que essa terra ela não é doada, tá? Essa terra ela é vendida pelo valor da terra nua, não é? E que se pode comprar até 2.500 hectares. A gente está falando de 6 módulos fiscais, mas são 6 módulos fiscais sem a fiscalização do INCRA. O sujeito entra, faz preenche um sistema dentro do INCRA e aí ele faz a autodeclaração da posse dele e o INCRA fazendo análises do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, com a confrontação de imagens, pode declarar e entregar a escritura pública a esse sujeito. Nesse mesmo cenário, o INCRA tem hoje a função do sensoriamento remoto, que foi hoje um dispositivo incluindo nesse projeto de lei. Qual a sua visão em relação a essa nova metodologia que o INCRA hoje vai ter essa missão? Tornará o processo mais ágil? Em tempos de restrição de contato, mais do que nunca nós aprendemos que é possível ter lisura e seriedade através de sistemas remotos, né? Então, o INCRA hoje ele tem um déficit de funcionários, um déficit de recursos para poder ativamente atuar. E vejo que se isso for feito de forma correta, é bastante benéfico. A gente tem que entender, Josi, que a regularização fundiária, sobretudo, ela tem o poder de gerar capital, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Nós temos aí, né, 40% do Brasil só exercendo posse em cima de imóveis. E então, isso é maléfico por um lado e também você penaliza o produtor rural que exerce atividades agrícolas sem a possibilidade de ter acesso a financiamentos que são próprios da categoria, assim como a possibilidade de darem garantia à sua terra em bancos também em busca de crédito. Nós sabemos que a lida agrária do agronegócio é muito difícil. Imaginemos só sem a possibilidade desses financiamentos para viabilizar a produção, né? Além disso, nós temos que entender que há poucos meses foi editada a medida provisória do agro que, de certa forma, repaginava a forma de financiamento do agronegócio e esse sujeito, 40% do Brasil, vai ser extraído e excluído dessas novas possibilidades de crédito no Brasil. Nós chegamos num momento em que nós precisamos modernizar o nosso agronegócio, né? E, para isso, a primeira coisa que nós precisamos ter é o título da terra. Sem o título da terra, isso não será possível.
Muito interessante, muito obrigada. Deixo esse espaço para suas últimas considerações para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Josi, a oportunidade de estar aqui. Eu, particularmente, estudo regularização fundiária desde 2007. Hoje, atualmente, faço um doutorado e é o meu projeto de tese, né? Estou escrevendo sobre regularização fundiária, né? Urbana e rural, e é uma necessidade. Fazer regularização fundiária é uma necessidade, né, no Brasil. Nós chegamos em 2020 sem o Estado ter a governança das suas terras, né? E nesse momento o Estado precisa retomar a governança das suas terras. Isso é tão grave, Josi, que nós temos na Unicamp um grupo de pesquisa que trabalha a governança de terras, lideradas pelo professor Bastian, que criou um documento e protocolizou na ONU por causa da falta de governança de terras no Brasil. Então, esse é o momento de nós retomarmos isso, atingirmos isso e profissionalizarmos, porque traz muitos benefícios à regularização fundiária, desde que seja feita de forma correta. Muito obrigado. Minuto Agro fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, canal 61.2, canal do YouTube. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.